Olá, amiguinhos! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Estão estudando direitinho? Obedecendo a mamãe e ao papai? Se cuidando? Tudo bem. Então, hoje nós estamos aqui com a tia Paula para mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Herman. E antes de começar, nós vamos ler aquele nosso amigo, o Evangelho. Nós vamos ler hoje, lá no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento, no item 3. Porém, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. É a lei do amor. Deus quis que os seres fossem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se estenda sobre seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é levada em consideração? De modo nenhum. O que se leva em conta não é a afeição de dois seres que um sentimento mútuo atrai um para o outro, já que na maioria das vezes essa afeição é rompida. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, a da vaidade, a da cupidez, em uma palavra, a de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos igualmente também são e devem ser muito felizes. No entanto, se a lei do amor não regula a união, nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem substituí-la. Daí resulta que, frequentemente, o que se uniu à força por si mesmo se separa, e o juramento que se fez ao pé do altar torna-se um perjúrio, se foi pronunciado como uma fórmula banal. São assim as uniões infelizes que acabam se tornando criminosas, dupla infelicidade que seria evitada se nas condições do casamento não se esquecesse da única lei que o torna legítimo aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, vós sereis uma só carne, e quando Jesus advertiu, não separeis o que Deus uniu, isso não deve ser entendido segundo a lei instável dos homens, mas segundo a lei imutável de Deus. Então, meus amiguinhos, a lei dos homens está sempre sujeita a mudanças, porque à medida que a humanidade vai progredindo, as leis podem mudar. Mas a lei de Deus, que é a lei natural, a lei de Deus não muda. E aqui nós lemos que no casamento o mais importante é o amor. E desde que exista o amor, essa união vai durar para sempre, até depois da morte. Mas se o casamento acontece por outros motivos, como por exemplo, por interesse, o amor não existe. Então, esse casamento está sujeito às leis humanas, ou seja, ele pode ter um fim. Vamos então fazer a nossa prece, fechando os olhinhos? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre e amigo, espíritos amigos e benfeitores, nós estamos aqui reunidos na casa de Dr. Herman,
e pedimos a permissão para iniciar mais uma aulinha de evangelização. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, amiguinhos, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. E onde é que nós estamos? Nós estamos lá na parte terceira, que fala sobre as leis morais. No capítulo 4º, especificamente falando sobre a lei de reprodução, que já iniciou na aulinha da tia Soraya. E hoje nós vamos dar continuidade das questões 695 até 701. Nós vamos falar sobre casamento, celibato e poligamia. Mas tanto nome difícil, hein, tia? É verdade. Mas nós vamos entender tudinho. Primeiro, a gente vai assistir a um vídeo muito legal. Vamos lá? O Livro da Família, de Todd Parr. Algumas famílias são grandes. Algumas famílias são pequenas. Algumas famílias são da mesma cor. Algumas famílias são de cores diferentes. Todas as famílias gostam de se abraçar. Algumas famílias vivem perto umas das outras. Algumas famílias vivem longe umas das outras. Algumas famílias são muito semelhantes. Algumas famílias até se assemelham aos seus animais de estimação. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm uma madrasta ou um padrasto e uma meia-irmã ou um meio-irmão. Algumas famílias adotam crianças. Algumas famílias têm 2 mães ou 2 pais. Algumas famílias têm apenas um pai ou uma mãe. Todas as famílias gostam de festejar juntas os dias especiais. Algumas famílias comem as mesmas coisas. Algumas famílias comem coisas diferentes. Algumas famílias gostam de sossego. Algumas famílias gostam de barulho. Algumas famílias gostam de ser limpas. Algumas famílias gostam de ser menos limpas. Algumas famílias vivem sozinhas. Algumas famílias partilham o lar. Todas as famílias unidas podem ser mais fortes. Há diferentes formas de ser uma família. A tua família é especial, seja qual for o tipo. Muito legal, não é, meus amiguinhos? A historinha que fala sobre a família. E aí nós vimos que existem diferentes tipos de família, assim como todos nós somos diferentes uns dos outros. Existem famílias grandes, famílias pequenas, famílias iguais, famílias diferentes, famílias que têm os seus próprios filhos, famílias que adotam filhos, famílias que têm um pai e uma mãe, famílias que têm 2 mães, famílias que têm 2 pais. Mas o que mais importa, na verdade, é o amor
que deve existir na família. E mais uma coisa, lá na historinha falou assim: todas as famílias unidas podem ser mais fortes. E o que significa isso? Todos nós somos filhos de Deus, não é? Então, se nós temos o mesmo Pai, isso significa que nós somos todos irmãos e devemos amar e respeitar uns aos outros. Devemos também amar e respeitar tudo o que Deus criou, a natureza, as plantinhas e os animaizinhos também, além dos seres humanos como nós, não é, meus amiguinhos? Mas vamos pensar com a tia aqui. A família começa como? Como que se dá o início de uma família? Não é pelo casamento? Hoje a gente vai falar sobre o casamento. E aí, lá em O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E os espíritos responderam que o casamento é um progresso na marcha da humanidade, justamente por isso que a tia falou. Porque o casamento é que dá início a uma família. E o espírito Miramês falou, sabem o que sobre isso? Ele falou que a família constitui a célula da sociedade. E nós sabemos que a família é a nossa primeira escola, porque é na família que a gente aprende muita coisa, desde que a gente nasce, não é? Que efeito teria sobre a sociedade humana se o casamento deixasse de existir? E sabem o que os espíritos responderam? Eles responderam que isso seria uma regressão à vida dos animais. E o Miramês falou que a abolição do casamento na Terra seria um desastre moral no seio da sociedade. E aí, nós podemos entender uma coisa muito importante, que qualquer casamento, seja ele entre um homem e uma mulher, ou entre dois homens, entre duas mulheres, não importa. A base de qualquer casamento deve ser o amor, não é? E aí Kardec perguntou também assim: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade do casamento? Nossa, mas o que é isso, tia? Essa palavra é muito grande, é muito difícil. Isso significa que o casamento não pode ter fim? Né? O Kardec perguntou isso, se isso faz parte da lei humana ou da lei de Deus, quando dizem que o casamento não pode ter fim. E aí os espíritos responderam que é uma lei humana, muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as leis da natureza é que não mudam. Então, isso significa que qualquer casamento, desde que o amor não exista, ele pode acabar, sim. Se uma união aconteceu em um momento e depois aquela união não está sendo boa para as duas pessoas que fazem parte ali daquela união, daquele casamento, ele pode acabar sim, pode acontecer o divórcio, que faz parte da lei humana. Mas quando o casamento tem como a base um amor verdadeiro, um amor sólido, ele vai passar por todas as dificuldades, que nós sabemos que a convivência é difícil, mas ele vai resistir, ele não vai acabar. E alguns casamentos ainda duram além da vida, porque aqueles espíritos que se amam verdadeiramente continuam juntos, mesmo depois que desencarnam, não é? E
agora a gente vai falar sobre uma outra palavrinha também difícil, que é o celibato. Mas o que é isso, gente? Celibato. Celibato é quando uma pessoa faz a opção de não se casar, de não se relacionar com ninguém, de viver sozinha. E aí, Kardec pergunta assim: o celibato voluntário, ou seja, por sua própria vontade, representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Ou seja, ele quis dizer que quando a pessoa faz a opção de não se casar, de não se relacionar com ninguém, isso é um mérito aos olhos de Deus? E vejam a resposta: não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. E aí, o que a gente pode entender disso? Vamos na outra pergunta, que aí a tia explica tudo junto. Ó. Kardec pergunta: da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Aí os espíritos respondem: isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, o que significa isso? Juntando essas duas perguntas, quando a pessoa faz a opção de não viver com ninguém, de viver sozinha, de não se casar, de não ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém, se a pessoa faz essa opção apenas por egoísmo, para não conviver com ninguém, para ficar sozinho, para não ter preocupação com família, com filhos, com nada disso, então, se isso é feito por um egoísmo da pessoa, não tem mérito nenhum aos olhos de Deus. Mas quando a pessoa faz essa opção de não ter uma família, de viver sozinho, mas para se dedicar ao próximo, para fazer o bem ao próximo, isso sim tem mérito aos olhos de Deus, porque a pessoa optou por não ter a sua própria família, mas para se dedicar à nossa grande família universal, né? Para se dedicar ao próximo, para fazer o bem ao próximo. E nós temos vários exemplos de pessoas que fizeram isso, que abriram mão de ter a sua própria família para se dedicar ao próximo. O Francisco de Assis, o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e muitas outras pessoas que não tiveram a sua família, não se casaram, não tiveram filhos, não se relacionaram com ninguém, mas viveram se dedicando ao próximo, se dedicando ao bem do próximo. Aí sim, aí existe o mérito aos olhos de Deus. Deus fica feliz em ver pessoas se dedicando aos seus irmãos de caminhada. E para terminar, agora a gente vai falar um pouquinho sobre poligamia, mas é outra palavra difícil. Gente, o que significa poligamia? É quando a pessoa se casa com várias pessoas ao mesmo tempo. Nossa, mas pode isso, tia? Em alguns países, isso é permitido, porque a tia já falou, a lei humana, ela pode mudar, ela pode ser diferente de um lugar para o outro, de acordo com a evolução daquelas pessoas que vivem em diferentes lugares. E aí, Kardec pergunta assim: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? O que Kardec quis dizer com essa pergunta? Que se existe mais ou menos a mesma quantidade de homens e de mulheres, um homem deve se unir apenas a uma mulher?
E aí os espíritos respondem, sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Então, isso quer dizer o quê? Que essa igualdade numérica não é à toa, que nada está solto no universo, que Deus cuida de tudo. E isso existe, lógico, com um objetivo. E aí, Miramês falou o seguinte também sobre isso. Tudo na natureza tem uma finalidade divina. E quem orienta e assiste a tudo, depois de Deus, são os seus agentes, que não erram os caminhos. E na nossa última questão de hoje, Kardec pergunta assim: qual das duas? A poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza? Primeiro a gente precisa entender o que é cada uma dessas coisas, não é? Poligamia, a tia já falou, é quando uma pessoa pode se casar com muitas outras ao mesmo tempo. E a monogamia é quando uma pessoa pode casar só com uma outra pessoa. É o que existe no nosso país, a lei do nosso país. E aí, os espíritos responderam assim: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem de se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, se nós estamos aqui falando de união verdadeira, baseada no amor verdadeiro, a monogamia, que é o casamento entre duas pessoas somente, uma pessoa com a outra, é vista por Deus com bons olhos. Já a poligamia, quando for totalmente excluída de todas as sociedades do nosso planeta, aí sim vai marcar um grande progresso para a humanidade. Então, amiguinhos, a nossa grande lição de hoje, como sempre, em todos os nossos estudos, em todos os ensinamentos dos espíritos, a grande lição que fica é o amor verdadeiro. Então, o casamento, não importa como ele seja, a tia já falou, ele tem que ter como a base principal o amor. E aí vocês podem pensar assim, tia, mas se o casamento é entre um homem e uma mulher, eles podem ter filhos, né? Dando sequência à lei de reprodução, que é o que nós estamos estudando, não é? Sim, mas existem casais também que não podem ter filhos por algum problema físico. E aí o que acontece? Eles podem adotar filhos. Então, isso também pode acontecer em uma união diferente, uma união entre dois homens, uma união entre duas mulheres, desde que exista o amor verdadeiro, né? Essa família que se forma, que começa a se formar, pode também, esse casal pode adotar crianças. E hoje a ciência também já tem outros meios para ajudar as pessoas a terem os seus próprios filhos. Existe a inseminação artificial, a barriga de aluguel, enfim. O principal, a base de tudo, de qualquer união, de qualquer família, em qualquer modelo, a base é o amor. Então, amiguinhos, vamos fechar os olhinhos para fazer a nossa prece com o nosso querido Mestre Jesus? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas, espíritos amigos e benfeitores que nos amparam, nós pedimos a permissão para
encerrar a nossa aulinha de hoje. Nós pedimos também, Senhor, uma bênção para todos os lares aqui representados e para toda a humanidade, que possamos verdadeiramente viver como uma grande família que somos, todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Fique conosco, Senhor, nos abençoando, nos guiando, nos amparando, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, amiguinhos, nós vamos encerrando mais uma aulinha de evangelização da Casa de Doutor Herman com o nosso beijinho no coração. Tchau!